Associação Cultural Quarteto de Cordas de Ribeirão Preto criou em 2010 o projeto Kabuki, que é um dos 10 pontos de cultura da cidade e ensina música, dança e teatro para cerca de 900 alunos. Da janela, eu converso com o coordenador do Kabuki, Gesiel Paiva. Gesiel, prazer recebê-lo de novo aqui, apesar do assunto ser outro, mas a presença é marcante. Com muita satisfação e agradeço o convite. Gesiel, eu falei aqui, apresentei aqui oficialmente a criação do Kabuki, né, através da associação do Quarteto de Cordas, e que é um ponto de cultura hoje muito importante, né, entre os 10 na cidade. Mas eu queria que você me falasse um pouco mais da origem do nascimento do Kabuki e a simbologia, principalmente a simbologia desse projeto que você mesmo diz de forma muito gostosa, que é um projeto plural. Me fala um pouco dessas ideias e desse surgimento. Olha, o projeto surgiu em 2010, né? A gente já éramos uma gama de professores que ensinavam música, música e dança no Centro Cultural Campos Elíseos, e a partir de 2010, com o esgotamento do contrato que nós tínhamos, o encaminhamento que se encontrou foi uma parceria com o terceiro setor, que a prefeitura encontrou. No caso, com a nossa associação, né, onde tivemos condições de assumir os 500 alunos que tinham na época lá no Centro Cultural. Que hoje são 900, hoje, que eu apresentei. Então a gente conseguiu, nesse tempo, ampliar o número de alunos. De 500, a gente conta hoje com 900. Ampliamos os cursos dentro da área de música, de dança e a partir do momento que a gente se tornou ponto de cultura em 2010, acrescentamos também o teatro e aumentamos o número de professores, que inicialmente eram de 18, hoje estamos com 31, né, e uma equipe total de 36 profissionais. E também, nesse tempo, nós tivemos condições de formar grupos de referência. Então, hoje, dentro do projeto Kabuki, no Centro Cultural Campos Elíseos, nós temos uma orquestra de cordas, que homenageamos um compositor ribeirão-pretano, que muita gente esquece dele, que é o Homero Barreto, né? A orquestra chama Orquestra de Cordas Homero Barreto. Nós temos o grupo de referência a Camerata de Violões, o grupo experimental de dança, voltado para a dança de rua, o grupo de teatro, que já está na segunda montagem agora, né? Fizemos os Saltimbancos recentemente. Então, é um projeto de formação, porque originalmente o Centro Cultural Campos Elíseos, o projeto era de caráter social, exclusivamente social, e a gente conseguiu ampliar, mantendo o social e ampliando para a formação. Tanto é que hoje nós temos jovens que já se ingressaram em faculdade, fazendo música. Nós temos jovens que pertencem à Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, temos jovens nas academias de dança da cidade, né? E muitos jovens trabalhando de forma autônoma no mercado de trabalho que Ribeirão Preto proporciona. Ô Gesiel, e como é que foi a história, assim, a concepção do nome, né? Porque a associação, tudo, mas existe, assim, a parte mais poética da história, né? O fundamento do trabalho de vocês. Eu queria que você me falasse um pouco disso, principalmente porque quando a gente fala, aí é uma provocação, que artista não sabe gerir, né? Não tem gestão, né? E você é um artista nato e está lá como coordenador e o projeto, quem passa ali pela rua não tem ideia. E não entra ali, não tem ideia do que acontece ali. Eu não tinha até o dia que eu visitei o local. E aí você percebe os pais levando os filhos, as atividades que são realizadas ali, o movimento que tem aquilo ali, eu fiquei impressionada. Eu queria que você falasse um pouco dessa paixão e desse desafio de gerir, né, mexer, administrar pessoas, recursos. Fala um pouco desse desafio, se é que é desafio para você, né? Mas o maior desafio nosso, que eu entendo, é a gente, nesse aspecto da formação, a gente não cuidar só da formação técnica ou formação profissional, né? A gente está lidando com o ser humano, a formação do ser humano, né? Que a gente tem ali. Tem estudos que eu pude ter acesso de escolas do Estado, ou escolas públicas, que sentem a diferença de quando um aluno tem uma atividade extracurricular em escola, no campo das artes, né, com aquele que não tem.
Então, a gente provoca uma revolução dentro da criança, dentro da família. Nós estamos nos capacitando a metodologias de música, de dança e de teatro, que a família é o primordial. Então, a gente até brinca lá, assim, a gente aqui escolhe o pai e a mãe, né? Depois que escolhe o aluno. Porque, inclusive, a partir do ano que vem, nós vamos estar adotando na iniciação musical a metodologia Suzuki, que é uma metodologia revolucionária e que o complemento da escola é a casa. Então, a mãe também, ou o pai, aprende elementos básicos do instrumento para estar podendo acompanhar a criança em casa. Interagir. Porque Olha que legal. Porque não é só, você não resolve tudo só na sala de aula, né? A arte você leva para casa, é o desenvolvimento individual do jovem em casa que vai dar o crescimento para ele. E vai transformar o próprio lar, né? As relações familiares também, que tem a ver com a continuidade dele no processo, né, Gesiel? Exatamente. Tanto é que dentro do projeto, nós já, esse ano, abrimos muitos cursos para os pais poderem estar participando também. Tá fazendo. Então, tem coral de pais, sabe? Agora, esse ano a gente tem musicoterapia para gestantes, que a gente começa a atender criança desde a gestação. Não só a partir dos 8 meses, como é a nossa proposta inicial, de 8 meses a 21 anos. Mas a gente já começa na própria gestação. Né? Olha que legal. Trabalho de musicoterapia. E fala um pouco desse símbolo no teu peito aí. O catavento. Então, a gente escolheu o catavento como símbolo do kabuki, inspirado em Garcia Lorca, né? Porque o próprio Garcia Lorca, em um de seus poemas, em toda a sua simbologia, ele fala: quando eu morrer, enterre-me num catavento, né? Ou seja, o catavento, ele tem a função não só de puxar o vento para si e rodar, mas de espalhar. Então, o que o Garcia Lorca quis dizer foi isso, né? De espalhar. Quando eu morrer, espalhe-me, né, para o mundo. Então, a gente escolheu o catavento nesse sentido, de poder estar espalhando. Tanto é que a gente já não está mais restrito somente ao Centro Cultural Campos Elíseos, né? Tem o trabalho, vamos lá, vamos falar, pode falar. A gente se estendeu também para a Vila Tecnológica. E é a intenção nossa se estender para outros locais da cidade, tendo em vista que nós temos projeto já aprovado no PROAC para 2013, onde a gente vai estender para outros centros culturais de outras localidades. Se ocupar, porque assim, a Vila Tecnológica, né, que é um espaço que tem uma longa história, né, a gente percebe que depois de um período de abandono daquele lugar, no lugar você percebe a movimentação e a presença de pessoas, né? Então, apesar de ainda ter muitos sinais de destruição, de vandalismo ali naquele local, mas na hora que você vê os meninos ali tocando, né, o tampo ali, né, com a arte e o estilo próprio dele de ensinar, que é ímpar, é dele, né? Você percebe a proximidade de pais, de vizinhos assistindo, se aproximando, quer dizer, isso daí é revitalização, né? Exatamente, porque você chama a comunidade para gerir junto com você, né? Então você transfere responsabilidades para a comunidade também. E aqui a dificuldade também que às vezes não é todo mundo que tem condições de levar os filhos para um lugar, então você pode colocar pontos, porque às vezes existe uma dificuldade até financeira, né? De locomoção. De locomoção, e às vezes uma criança que o pai e a mãe estão trabalhando, eles estão trabalhando e a criança não tem como ir sozinha. Então, se é no bairro, né, você chama as crianças com uma certa facilidade ali, né? Exatamente, e com a mesma excelência, né, que a gente atende no Centro Cultural Campos Elíseos, a gente também transporta para esses locais também. Gesiel, e como é que funciona essa gestão? Eu te falei da gestão, fiz uma provocação para você. Como é que é lidar com tudo isso, assim? O que são... Você disse que o grande desafio é você fazer a transformação do indivíduo mesmo, né? Uhum. Mas, assim, a gente não pode negar que lidar com as pessoas, né? Administrar, cuidar, é muito grande também. É um trabalho, né? Muito árduo, assim. Como é que você está fazendo isso? Como é que é a tua equipe? Como é que funciona tudo isso ali no centro? Olha, é um aprendizado. Tudo a gente aprendeu no processo, né? E os pais também, a comunidade escolar nossa também, todo mundo está num processo de aprendizado. Então é óbvio que no universo de 900 famílias, né? É óbvio que você tem alguns
alguns atritos por várias questões. Mas tudo é contornado na maior tranquilidade. A gestão tem sido muito rica, né? A equipe é pequena, mas muito eficiente. Os pais colaboram de uma forma magnífica, né? Então, você vê, um pai que já tem a disponibilidade, a disposição de encaminhar um filho para o estudo artístico, já é um pai diferenciado. Então, isso aí já facilita muito para a gente ali dentro. Então, é uma experiência muito rica, tanto para um lado quanto para o outro. Quando você fala dos pais encaminharem para uma atividade artística, eu vou te fazer uma pergunta até para entender o processo. Muitas vezes, você percebe que o fato do pai inscrever o filho num curso é para dar uma atividade para ele, independente de ser arte ou não, para que ele possa se ocupar de alguma coisa, e o fato de ser gratuito, né? Uhum. Isso também tem, assim, alguma relevância no sentido de estar atraindo a presença dos jovens ali? Tem. No início, acontecia muito de pais colocarem filhos ali, assim, por não ter onde deixar. Às vezes acontecia de deixar o menino lá no começo da tarde e só buscar de noite. Criança com fome, sabe? Criança, assim, afetivamente carente. E isso acontecia. Hoje, já acontece diferente. Os pais já buscam, por a gente ter dado esse perfil mais da formação e tudo, os pais já procuram com um certo intuito de poder o menino estar ali para estudar, para ter uma atividade enriquecedora, né? E a gente trabalha muito, tem muita conversa com os pais, muitas reuniões, né? Então a gente passa muita coisa. Agora no final de ano mesmo nós temos o nosso festival e nesse festival a gente, em todas as apresentações, a gente aproveita para estar conversando com os pais, pedindo o empenho, explicando como que vamos funcionar o ano que vem, o que deve ser feito, o que não deve ser feito com a criança em casa, o que tem que ser acompanhado. Então a gente tem porque é difícil você poder juntar todos os pais ali para poder conversar. Então a gente né? A gente tem usado por cada turma de cada professor. E eventos que vocês realizam para esse diálogo. A gente vai chamar o intervalo e a gente volta. Eu sei que hoje não é dia de você contar causa aqui, mas eu acho que alguns causos do que aconteceu, causos reais, vamos dizer assim, de experiências que você viu ali dentro, acho que era bacana você falar, tá? A gente voltando, você começa. Tá, joia. Bom? Vamos falar então dos bons causos, resultado do trabalho do Kabuki. Gisele, o que você já presenciou lá? Vamos falar um pouco dessa história dos resultados, né? O que a gente tem lá que você pode passar aqui para as pessoas entenderem melhor o projeto? Aonde a gente tem chegado, né? Tem ousado chegar. Então nós temos essa orquestra que é formada pelos alunos avançados, que leva o nome do compositor Homero Barreto. Nós já tivemos 2 vezes no festival Nathan Schwarzman em Uberlândia, que é coordenado pelo grande violinista Fred Gerling, de carreira internacional. E os meninos nossos foram destaque nesse festival, a ponto de receber do professor Fred Gerling o convite para a orquestra se apresentar no encontro de orquestras jovens em Bento Gonçalves, né, no Rio Grande do Sul. A gente só não foi por causa da data, sabe? Na data, os meninos estavam em período de encerramento de ano na escola e foi complicado para poder ir. Não deu. Tem que organizar isso também, né? Não deu para ir. Então, nós temos, ainda dentro da área de música, o nosso aluno de viola, né? O Adriel, que fez concurso para a Orquestra Sinfônica, hoje é integrante da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Isso é um orgulho para a gente. Nós temos alunos aqui cursando música na UNAERP, na USP. E mais uma gama que vai entrar agora esse ano lá. E a dança de rua, que tem sido assim, um trabalho muito fecundo do educador André Miranda. Então, com a dança de rua, a gente já conseguiu o 2º lugar no Festival de Joinville, no Festival Internacional de Dança. Né? Conseguimos o 2º lugar lá esse ano.
Conseguimos o 3º lugar no Festival de Florianópolis, em Santa Catarina, e no de Valinhos, onde nós conseguimos o 1º lugar, no Festival de Hip Hop. Quer dizer, são resultados... São resultados concretos significativos e concretos. Não é né, assim, ele está se mostrando para o país, para outros estados. E tem a história do resgate do próprio aluno dentro do projeto que você estava me dizendo, né? Como é que é? Que é a nossa proposta de autossustentável, né? Então, nós já estamos em condições de estar pensando alunos para o quadro de educadores, né? No início com a orientação, fazendo monitoria e depois assumindo turmas. Como nós já temos uma educadora na área de dança, que é a Camila, que já conseguiu pegar baby class, uma pessoa que está se capacitando, né, interessada em ministrar aulas. E temos a Bia, que inclusive é aluna também aqui da UNAERP, que é da musicalização. E na área de instrumentos de cordas, tem alguns alunos ali que a gente já está encaminhando. Já de olho, né? Já de olho. Lapidando, né? Para atividades. Gisele, vamos falar um pouco da dinâmica, né, de funcionamento. Lá é de segunda a sexta. Não, lá é de segunda a domingo. De segunda a domingo? É. Como é que vocês fazem as atividades lá? Como é que funciona? Fala para as pessoas entenderem um pouco o que você pode, o pai quer levar o filho, o que ele tem lá, o que você encontra, como que funcionam as oficinas, que são dias, né? Não sei se você vai ter também tudo de cabeça aí. Não, a gente trabalha no contraturno da escola, né? Quem estuda na escola de manhã, cursa à tarde ou à noite. Então nós temos curso de manhã, de tarde e de noite. E com o fato da gente ter se tornado ponto de cultura, e com isso ter nos possibilitado aumentar os cursos lá dentro, nós conseguimos abrir o curso de teatro, e as atividades do teatro é dia de sábado. No domingo nós temos ensaios dos grupos de referência, como por exemplo o Grupo Experimental de Dança. Ele ensaia lá no Centro Cultural em dia de domingo. Até por conta da atividade das pessoas, que às vezes não tem muito tempo, então tem que usar às vezes o final de semana para o trabalho, né? E da limitação do espaço físico também, porque a gente não tem tanta sala. Então, você fazer uma grade curricular ali... né? E lá é grande, hein? Então, mas também é grande. Mas também 900, né? É muita gente, né? É muito complicado. Então, na hora de você ter as atividades coletivas, é que a gente sente... A necessidade do espaço. A necessidade da infraestrutura. Então, aí a gente conta com as parcerias dos Bambas, que é ali do lado, né? Que eu tenho muito a agradecer, eles sempre estão cedendo a quadra para que a gente faça os ensaios com um grupo grande e tudo. E o Palace, né? Também. O Palace, na verdade, tem um espaço que leva os alunos para lá, né? Para eventos até, às vezes para vocês realizarem, né? Exatamente. E esse ano agora que entra, a gente já está levando... Os ensaios da Orquestra Homero Barreto já serão realizados lá no Palace. Ô Gesiel, a dinâmica é institucional no sentido financeiro, né? Como é que é? Você tem todo o apoio municipal para infraestrutura e através do ponto, obviamente também, que também é municipal, como é que funciona isso? Os recursos, né? Como é que você está trabalhando? Está trabalhando com projetos? Como é que vocês estão fazendo para a sobrevivência das atividades ali? Nós temos esse projeto aprovado no PROAC e um em tramitação na Lei Rouanet. Temos o Ponto de Cultura, que é um convênio da Prefeitura com o Ministério, onde a Prefeitura paga metade e o Ministério repassa a outra metade. E o convênio, que é totalmente patrocinado pela Prefeitura Municipal. Vocês tiveram alguns desafios ali, né? Assim, no sentido de manutenção do projeto, entendimento político do projeto. Agora está tudo tranquilo? Tudo que é problema a gente contorna, porque a gente é facinho de resolver as coisas. A gente tranquilo, né? A gente eu tenho raiz mineiras, o outro coordenador, o Fred, também tem. A gente é muito político e muito polido. Então, a gente consegue... transitar. A gente é que nem, lembrando o trabalho que a gente fez aqui sobre o Rio Pardo, né? A gente é que nem o Rio. A gente vai contornando os obstáculos
e acaba atingindo os objetivos, né? Dá para administrar bem. Dá para administrar bem. E os projetos, né? Você estava me falando que tem o Festival Kabuki, né? Porque o Festival dos Pontos já rolou, né? E vocês se apresentaram lá. O que na verdade você tenta levar para o Festival Kabuki? Assim, você disse que uma das coisas é o diálogo com os pais, né? Porque eu acho que acaba sendo a sustentação da presença das crianças lá e da transformação. Como é que vocês fazem, assim? É um recorte de tudo que acontece durante o ano? Como é que vocês preparam esse festival? Qual que é a força desse festival, Gesiel? Isso. O festival, ele acaba sendo, para os alunos, a amostragem do aprendizado deles no ano, porque ele acontece a cada ano, já estamos no 3º festival. E então as orquestras se apresentam, os alunos de piano se apresentam, os de flauta, o balé, a dança de rua, todos, e inclusive os professores também. E a gente, além do Festival Kabuki, que a gente sempre encerra o ano com ele, nós tivemos também o Festival Kabuki de Choro, que aconteceu em outubro. Trouxemos em Ribeirão o grupo Quebrando Galho de Tatuí, que ministrou oficinas aqui durante uma semana. Foi riquíssimo o festival. E em 2011 a gente fez a Semana do Choro. Agora a gente evoluiu para festival. E esse ano a gente trouxe uma figura de renome nacional em regência, que é o maestro Matheus Araújo, que inclusive teve à frente da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto por 2 anos. E ele vem para reger o concerto de sábado, onde o nosso projeto se junta com o projeto também do Coral Minas, e onde a gente vai fazer a missa em Sol Maior de Schubert, sob regência do Matheus Araújo. Então, para nós é uma alegria ter trazido ele aqui, porque Matheus, musicalmente, foi uma pessoa muito fecunda para Ribeirão Preto. Foi no momento, ele assumiu a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e deu um outro perfil para a orquestra, mudou o repertório, público, a orquestra ganhou novo público. Foi a época da orquestra aqui que veio Dori Caymmi, Yamandu Costa, né, Hamilton de Holanda. Foi essa época que o Matheus estava aqui. Então, a gente está trazendo ele de volta, ele está na alegria danada e a gente mais ainda, né? Vocês trabalham e a perspectiva é sempre trazer, porque tem que ter apresentação, né, Gesiel? Porque senão o aluno fica achando que ele trabalha um ano e se ele não tiver esse resultado, que assim, é o resultado que se produziu, né? Porque não dá para ensinar sem trabalhar uma peça, vamos dizer assim, né? Você tem que fazer, acho que faz parte até do processo de aprendizagem, não é isso? Existe essa, você estava me falando assim de técnicas, né? Essa é uma? Exatamente, porque ele tem que mostrar o que aprendeu, ele tem que exercitar o que aprendeu, né? Ele, no centro cultural, ele tem atividades ali mais restritas, mas ele já tem uma experiência de tocar para os outros. Agora, num palco é diferente, né? Isso faz parte do aprendizado mesmo, né? Eu aprendi para o palco na marra, eu não tive preparação não, a gente já Te jogaram lá. A gente já foi na marra, os meninos já vêm com uma preparação. E isso, então, é importante tanto para os alunos quanto para os professores, que vão também, através dos seus alunos, mostrar o trabalho que ele fez com eles. Que ele realizou, claro. E a gente também para mostrar o resultado do projeto. Claro. O que o projeto está atingindo. Agora, você falou de professores aí, e nós estamos falando de áreas, assim, bem específicas com relação à música, principalmente, que eu acho que é a tua praia, né? Como é que é a seleção dos professores? Isso você trabalha a formação desses professores? Existe uma seleção? Como é que funciona a escolha desses professores para as atividades do projeto? Todos os professores que no início nós herdamos, foi tipo aquele negócio assim, nós casamos com a viúva, né? A gente teve que assumir todos os filhos dessa viúva, que já estavam lá no Centro Cultural. Mas com o andar da carruagem, alguns foram saindo. E a gente ia repondo, mas através de concurso. Então, uma prova prática, uma análise de currículo, uma entrevista. Olha que legal. Né? Porque tem que ter o perfil, né? Senão... Não, tem que ter perfil. Fala um pouco desse perfil. Que perfil é esse? Porque é o seguinte, a pessoa no campo da música, tem as experiências que nós tivemos. Então, tem professor muito talentoso, toca demais, mas na hora de ensinar, falha. Só toca o instrumento, mas não toca o aluno. Exatamente.
Então, o que acontece? O processo de aprendizado desse músico talentoso foi pulando lacunas, né? Então, ele não sabe conviver com a dificuldade do aluno. Ele não sabe trabalhar aquela dificuldade do aluno, porque ele não teve a dificuldade. Então, acaba não dando certo. E, às vezes, você tem um professor que não é tão talentoso quanto esse músico, mas dentro da sala de aula ele dá resultado. Mas isso não quer dizer que a pessoa que não saiba tocar um instrumento tenha condições de ensinar. Porque Ela tem que se preparar, claro. A gente ensina o que a gente sabe, né? A gente tem que aperfeiçoar, né? Ele tem que aperfeiçoar para poder ensinar. Exatamente. Por isso que talvez o que você falou da relação de você pescar ali dentro, né? Buscar os alunos para se transformar em professor seja a receita perfeita, porque ele passou por aquilo, ele entendeu, foi aprendiz, né? E agora ele vai ensinar um processo da qual ele vai conhecer bem. Ele vai ver os dois lados, ele se prepara, né, e aí vai ensinar. Então isso talvez seja o processo mais genuíno ali como educador, né? E a certificação de que fomos competentes para ensinar esse aluno, né? Porque se a gente sabe que ele não sabe, como é que você vai contratar? Né? É verdade. Então, é verdade. Então acaba sendo uma certificação mesmo que estamos atingindo os objetivos nossos. Obrigada. Eu que te agradeço. Né? E assim, acho que quem conhece você sabe das tuas intenções, né, como coordenador do Kabuki. Eu acho que não deixa dúvidas para ninguém que conhece você como músico, como pessoa. E assim, eu desejo que você volte aqui para falar de novos causos, o dia que você estiver mais inspirado para contar uns causos. Com a Rabeca, né? Com a Rabeca. Isso. Obrigada, Gisele. Parabéns pelo trabalho, viu? Beijão, obrigado.